Nós estamos aqui hoje com a pastora Deisimar Abreu. Ela é pastora da Assembleia de Deus da Vila Brasília. Tudo bem, minha linda? Prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Pastora Deisimar, fala pra gente quantos anos que você já tem de ministério, quantos anos já à frente da igreja do Senhor Jesus, ali ao lado do seu esposo, comandando a igreja, né, liderando a igreja do Senhor Jesus. Olha, eu tenho assim uns aninhos para contar, porque fui separada missionária alguns anos depois do meu casamento. Eu tinha 22 anos. Fui consagrada missionária a mulher mais jovem do Brasil. Então, o ministro mais jovem do Brasil, naquele ano de 2002, fui eu, consagrada pela convenção da CONAMAD, em Brasília, aos 22 anos. Era a mais jovem do Brasil. Hoje, claro que as pessoas estão sendo consagradas bem mais jovem. Glória a Deus por isso, coisa maravilhosa. Mas o meu pastor teve esse discernimento. Eu disse, pastor, eu sou muito jovem, não vai dar certo isso. E não sei, não, eu nem tenho um curso teológico. Ele disse, não, mas você tem um berço, você vai dar conta. E aí é uma regra convencional que a gente não é consagrado sem um curso teológico. Sim. Então eu tive ali acho que 2 meses para fazer o meu primeiro curso teológico, né? Fui com o meu esposo na sede do Paulo Leivas Macalão, que era o seminário que a gente fazia aqui em Goiânia na época. Compramos todas as apostilas e eu passei 2 meses de imersão sozinha dentro de casa, estudando dia e noite, fazendo as provas. E quando chegou a convenção, em setembro de 2002, eu fui consagrada missionária pela Igreja Assembleia de Deus Pedro Ludovico. Gente, hoje é de Peu, né? Indicação do pastor Amador. Que honra! E pastora Deisimar, durante todos esses anos, qual foi o seu maior aprendizado, a maior lição, aquilo que te marcou durante toda essa trajetória? Conta pra gente. Olha, Ruth, a gente vive muitas coisas extraordinárias no ministério. Eu acredito que, para mim, o momento mais importante no ministério foi quando eu entendi o ministério do casal, sabe? O ministério do casamento, de ser uma só carne. Porque eu vivi muitos anos da minha vida como esposa de pastor, exercendo outro ministério, cantando, viajando e participando de eventos. Você tem 2 CDs gravados? Tenho 2 CDs gravados. Gravei esses CDs assim, cumprindo um propósito de Deus, claro, mas esse trabalho que preenchia a minha vida, preenchia o meu tempo, para mim era muito prático, muito fácil chegar de um evento na segunda e desarrumar a mala e arrumar outra na quarta ou na quinta-feira e viajar de novo e voltar na outra segunda ou na outra segunda. Então eu viajei muito assim com os CDs. E a minha filha nasceu quando eu lancei o primeiro CD e eu viajei muito com ela, né? Muito pequenininha. Eu lembro que nós fomos uma vez para Brasília fazer uma série de noites consecutivas e tinha lugar que eu chegava e não conhecia ninguém. Aí eu sentava ela no banco e falava assim, você fica aqui, eu vou sentar lá no altar. Você fica aqui bem quietinha, não sai para fora, não conversa com estranhos. E quando terminar, a gente vai embora junto, tá tudo certo, tudo certo. E aí alguém olhava e via aquela criança tão pequena, com menos de 2 anos, sentada sozinha, e aí veio uma mulher e sentou do lado dela, e ela olhou pra mim assim, e chegou pra lá. Aí a mulher foi chegando, e ela foi até no limite do banco e olhava pra mulher tipo, não venha, fica aí, né? Aí eu fiz pra mulher, pode deixar. Aí quando terminou, eu desci pra falar com ela, tudo bem minha filha? Tudo bem, mas você viu que aquela mulher era estranha? Eu não falei com ela. Então, ela tava orgulhosa daquela atitude. Tipo assim, eu não me misturei com uma pessoa que não conheço, né? Então assim,
era muito pequena e mesmo assim a gente viajou muito e tudo. E eu acabava deixando assim um espaço, um vazio no ministério pastoral, porque o meu esposo ficava e a gente viajava levando o CD e cantando. Uma vez num congresso do estado em Jaraguá, a Ana Clara estava muito pequena e eu levei uma mala com 30 CDs, 25 CDs e pus embaixo da minha cadeira. E eu não tinha como descer para ir para as bancas vender o CD, porque eu tinha uma criança pequena e também eu não gostava de ficar lá fora, eu queria ficar lá dentro, queria ouvir as mensagens todas. E eu cantei 2 vezes ao final da mensagem do pastor Adriano Mendes. Ele pregava e me chamava, quando eu terminava você canta. E no segundo dia de congresso eu falei, eu preciso de uma parte aí para mim dar um testemunho. Aí ele me deu a oportunidade, eu disse, olha, eu não desci, eu não fui lá fora, não saí para vender meu CD, mas eu quero testificar que aqui, em cima do púlpito, depois de cantar as músicas, eu me assento aqui para cuidar da minha filha e ouvir as mensagens, eu já vendi todos os meus CDs. Eu não desci nenhuma vez, eu não fui numa banca, eu não sabia, nem não tinha deixado CD com ninguém. E eu terminava, a pessoa vinha, eu quero um CD. Aí eu vendia para a pessoa o CD, colocava em cima do púlpito, sem levantar da minha cadeira. Procurar, você ia fazer a venda ali. E aí, então, para mim, eu entendia, é o meu ministério, Deus está me abençoando. Mas a minha igreja ficava muito só, né? Só o meu esposo, trabalhando, construindo a igreja e tudo. E aquilo era meio, assim, difícil para mim. Mas eu amava cantar, eu gostava e era tão difícil gravar aqueles CDs. Na época a gente tinha que gravar um tape, que era caríssimo, né? Porque você tinha que pagar cada músico, cada arranjo e era muito complicado. E eu juntava aquele dinheiro na base do milagre. Eu gravei 2 CDs, vendi muito. E eu não sei te falar como que eu fiz isso, sabe? Eu não tive um patrocinador, eu tive muitos irmãos que me abençoaram. Então eu entendi, é meu ministério. Só que um dia eu estava num congresso em Porangatu, congresso de jovens. E aí uma mulher cantou lá e fez um barulho, um movimento, e ela veio pro meu lado e falou umas palavras para mim, como se fossem palavras proféticas, mas na verdade eu senti como se fossem umas indiretas, né? E ela dizia assim que Deus ia punir aquela pessoa que estava atrapalhando meu ministério, se referindo ao meu marido, porque ele não ia nos congressos, ele estava ocupado na igreja. E aí ela falou umas palavras muito duras assim para mim. E eu não recebi aquelas palavras como sendo de Deus. Mas naquele instante em que aquela mulher estava com aquelas palavras provocativas a meu respeito, eu entendi que aquele não era mais o meu chamado. Naquele dia... Foi nesse momento que você teve... Saiu do meu coração. Foi, eu não vou mais viajar sem meu marido. Eu não vou mais cantar. Não, tem cantor demais. Não tem nenhuma igreja que precisa de um cantor. Toda igreja, por menor que ela seja, você chega, tem pelo menos 3 pessoas que cantam, que não precisam de ajuda. Que elas dão conta de cuidar do louvor, do devocional e das apresentações da igreja sem precisar de interferência. Então eu falei, eu tô aqui ocupada com uma coisa desnecessária. A minha igreja precisa de mim, meu marido precisa de mim, sim. O ministério precisa de mim. Foi nesse momento então que você entendeu que naquele momento a sua chamada era estar ali ao lado do seu esposo, pastoreando a igreja que o Senhor tinha confiado a vocês. Naquele dia saiu do meu coração assim, eu voltei de Porangatu leve, tranquila, e as pessoas falavam assim, vamos marcar para você vir cantar. Eu falo, eu não posso. Depois, outro dia. Até hoje, quando alguém fala assim, vem cantar, eu falo, não, eu não canto não. Que conversa é essa? Eu não canto não. Já não canto há muito tempo. Então, mas aí eu vim para a igreja, voltei
para casa desarmada, sem preocupação, porque eu achava assim, vão querer me obrigar a ficar na congregação, na igreja. E não foi uma coisa minha com o Espírito Santo. Foi tranquilo, e eu vim, e eu gostei de ficar na igreja. De repente, eu que não tinha tempo de estar na congregação, fui liderar a CIB, e foi um trabalho muito legal. Deus foi começando a confiar algo novo, né? Novas responsabilidades nas suas mãos, e você foi abraçando e foi Pra mim foi uma coisa muito natural, assim. Deixei as viagens e fiquei mais investindo no ministério local, no ministério do casal, como ministros do Evangelho. E Deus foi fazendo uma coisa extraordinária, sabe? A minha conexão com a igreja melhorou grandemente, claro. E a igreja que nós estávamos, a gente ainda ficou ali uns 2 anos depois disso. E fomos transferidos para a igreja que nós estamos hoje, né? Já são 14 anos desde então. Já tem 14 anos 14 que você está anos nós estamos nessa igreja. Uau. Da Vila Brasília. Beijo pro meu povo da Vila Brasília. Pastora Deismara, pegando o gancho que você comentou da sua filha, né, que você viajava, carregava ela, que ela era muito pequena. Conta pra gente qual que é o maior desafio que um pastor, que uma pastora enfrenta hoje, ali no pastoreio de uma igreja com filhos. Porque nós sabemos que a família é o nosso primeiro ministério. Mas você tem que ser obediente ao comando dos céus, e você tem que comandar a igreja do Senhor Jesus, mas você tem que cuidar da sua casa. Conta pra gente como que é que você consegue conciliar tudo isso. Quando a gente fala assim, a família é o primeiro ministério, às vezes eu acho até meio hipócrita. Por quê? Porque a gente quer que a pastora, que o pastor esteja presente em todos os momentos da igreja e dos membros da igreja. Sim. Né? E, por exemplo, eu prego, eu ensino, eu dou aula de teologia, então é muito fácil você se deixar absorver por tudo isso. Só que trabalhando essa questão da esposa do pastor, Deus me deu alguns presentes. E um deles tem a ver com essa questão da missão da esposa do pastor. A missão da esposa do pastor, ela não é pastoral. Embora a gente esteja sendo chamado de pastora. Mas é muito chique, eu acho muito, muito bonito. Mas não sou pastora, sou esposa do pastor. Por que a missão dela é diferente? Porque o pastor cuida das ovelhas e a esposa do pastor cuida do pastor e cuida dos seus filhos. Aí é que está o clique do primeiro ministério. Porque é muito mais comum a gente renunciar a esse primeiro ministério em prol do segundo, que é o que dá visibilidade, que é o microfone, que é o púlpito, que é o altar, que é a visibilidade, né? Né? Por exemplo, eu tenho uma rotina que se o dia tivesse 30 horas ainda faltava tempo, porque eu tenho uma filha de 19 e tenho um filho de 7 anos. Um tá na faculdade, o outro tá na alfabetização. E eu corro com esses dois o dia inteiro. Eu levo uma para a faculdade cedo, volto da faculdade, levo o outro para praticar esportes, saio de lá, corro em casa, faço o almoço, às vezes busco a que está na faculdade, dou almoço e levo uma para o estágio, o outro para a escola. Que adrenalina! E aí, quando eu volto, nesse período tão curtinho da tarde, aí eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que preparar minhas mensagens, eu tenho que preparar os estudos bíblicos, eu tenho que cuidar da escola dominical e eu tenho que ficar doida, né? Porque não dá pra fazer isso de coisa. Então, assim, eu vou ter que priorizar em algum momento alguma coisa. Sim. E o que vai ser? Precisa ser os meus filhos.
precisa ser o meu marido. Porque embora ele seja o pastor da igreja e o meu pastor, antes de tudo isso ele é o meu marido. Então, um dos feedbacks mais interessantes dessa visão da esposa do pastor que eu tenho é esse. Se a esposa do pastor focar a sua vida em cuidar do pastor e cuidar dos seus filhos, ela já bateu um bolão no ministério. Você está querendo me dizer que para um pastor estar bem emocionalmente, bem em todo o sentido da palavra, ele tem que ter uma esposa que cuida dele, que cuide dos filhos e da casa. Porque você sabe o que acontece? Por exemplo, é uma junção perfeita. Você vem da igreja, por exemplo, o pastor conversou com algumas pessoas, recebeu alguns problemas para resolver, e eu conversei com outras. É muito comum as pessoas passarem e falarem assim: pastora, eu tô com um problema assim, 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 fala com o pastor para ele resolver para mim. Eu digo, eu vou falar não, mas lá no travesseiro, quantas vezes a gente já ouviu isso? Às vezes até a gente já falou, lá no travesseiro, fala com o pastor sobre mim. De jeito nenhum, que lá no travesseiro eu não quero lembrar de nenhum dos crentes. No meu travesseiro eu quero lembrar só que eu sou do meu amado e meu amado é meu. Isso é bíblico. Não é o lugar, entendeu? Eu não posso ser advogada de todos os crentes no momento íntimo do casal. Quando eu abro a porta da minha casa e entro com os meus filhos, com o meu marido, aqui é o reino do meu marido. Não é lugar de eu trazer problema. Não é lugar da gente vir resolver coisas de outras pessoas. Não, aqui é o meu santuário. Aqui é o meu lugar de refúgio. É o lugar onde eu guardo a minha casa, a minha família. Ouro. É uma dica de ouro. para guarda da nossa saúde emocional, né? Claro. Para você estar cuidando de você, né? De você e estar pronta para estar cuidando do seu esposo, dos seus filhos. Exatamente. Olha o que acontece. Se eu como esposa não estiver nutrindo a minha casa, os meus filhos, o meu marido, como que eles vão ser os cristãos que a Bíblia espera que eles sejam, que eu espero que eles sejam, lá fora? A minha mãe só cuida da igreja, não cuida de mim. A minha mãe só cuida dos crentes. Meu pai só tem tempo para a igreja. Não, aqui em casa a gente tem priorizado isso. A gente atende todo mundo. Vai em tudo quanto é evento que precisa ir. Mas, hoje, alguém ainda liga e fala assim: hoje você não tem nada para fazer, não? Se você falar que não, aquela pessoa vai encher com alguma coisa, né? Aí eu digo: hoje é o dia que eu tenho que ir lá pra chácara. Por quê? Eu tenho um pai e uma mãe idosos lá. Sim. Que precisam da minha atenção, do meu olhar. É minha primeira igreja. Sim. A minha casa, os meus filhos, o meu marido, os meus pais idosos, eles estão absolutamente inseridos dentro do meu primeiro ministério. E sou eu que vou mostrar para eles o jeito maravilhoso de Jesus amar. Sim. Que nunca vai ser abandono. Que lindo! Você demonstrou hoje aqui pra gente ricas lições, lições de cuidado, né? Lições de muita responsabilidade com a obra de Deus no cuidado, né, do anjo da igreja, que é o pastor da igreja, que está ali com o cajado na mão para conduzir, né, a igreja do Senhor Jesus até chegar no céu. Amém. E hoje eu quero te agradecer, tá, pelo privilégio de tê-la aqui conosco, nos ensinando, né, com essas pérolas da sabedoria, com toda essa riqueza, com todo esse tempo que você já esteve à frente da obra do Senhor Jesus, todas essas ricas lições. E agora eu quero que você olhe para a câmera e deixe um recado para quem está nos assistindo, aquilo que você tiver no coração, algo que você
quer nos ensinar, algo que você quer passar pra gente. A oportunidade é toda sua. Obrigada. Quero agradecer o convite da Ruth, começar essa trajetória que ela está começando agora e eu estar incluída entre os primeiros convidados, né? Acho que a primeira convidada me honra muito. Sim. E é uma coisa assim que eu entendo que é um cuidado de Deus. Porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde muitas vezes nós somos tentados a desistir, a parar, a questionar: será se eu tenho ministério? Será que é Deus mesmo que me chamou? Parece que está tão pesado, tão difícil. Aí nessas horas, Deus faz o que Ele está fazendo essa semana. Eu normalmente tenho pouco tempo, mas essa semana eu não tenho tempo nenhum. Porque Deus pegou todos os dias da minha semana para me dar uma tarefa ministerial. Então, hoje é sexta, eu tô aqui dando uma entrevista para a Ruth, para o canal, falando sobre o ministério. Amanhã é sábado, vou estar ministrando na igreja, na primeira igreja onde meu marido pastoreou. Fui convidada pelos pastores para estar lá ministrando para a igreja. Então amanhã vou estar voltando às minhas raízes ministeriais. No domingo, é domingo de EBD, né? Minha paixão, meu Deus, como eu amo a Escola Bíblica Dominical. Vou estar ministrando na Escola Bíblica Dominical. À noite tem culto, segunda-feira tem IBASP. Estou lecionando a segunda matéria consecutiva no IBASP Matriz. Qual é o tema? Nosso tema é Profetas Maiores. Terminamos os livros poéticos semana passada e começamos Profetas Maiores. E aí, surpreendentemente, fui convidada para dar uma entrevista sobre o burnout e as esposas de pastores. Sabe o que eu entendi com tudo isso? Deus me dizendo assim: mas como é que você acha que o ministério acabou? Como é que você pergunta: será se tem ministério? Será que ainda é necessário? Será que eu ainda tenho alguma coisa para fazer? A gente não tem tempo de fazer tudo para aquilo para o qual Deus nos chamou. Então, se prontifique, se capacite. Se Deus diz que vai te usar, se prepare para isso. Se organize para isso. Tire tempo para orar, para ler Bíblia. Acho que as coisas mais difíceis que tem na vida ministerial é ter tempo para orar e para ler Bíblia. Porque é muito fácil você se absorver com tantas atividades, mas se você não conseguir fazer essas duas coisas, as outras coisas não ficam de pé. Não existe ministério sem oração. Não existe ministério sem palavra. A nossa vida, a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus e no nosso relacionamento pessoal com o nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha o privilégio de servir aquele que deu a vida por nós. Deus te abençoe. Obrigada, Ruth. Que lindo! Muito obrigada por tudo, pastora Deismara. Deus te abençoe abundantemente. Amém. Com toda sorte de bênçãos e que Ele te use a cada dia mais e que Ele venha te surpreender nessa terra. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.